Hoje nós vamos falar sobre um fator que vocês vão se surpreender, que é protetor de cérebro e protetor de coração. Não é um suplemento. Não vamos falar de exercício, que é uma das coisas mais evidentes cientificamente que a gente tem. Protetor de coração, protetor de cérebro, que faz diferença em todos os aspectos da nossa vida. E você vai ficar surpreso, muito provavelmente, com esse fator que é extremamente importante. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e conto com vocês que já são aqui parte dessa comunidade para logo dar um curtir aí para o YouTube, avisar os coleguinhas aí que tá tudo começando. Então vamos lá. A gente sabe que muito frequentemente quando a gente fala de psiquiatria ou de saúde mental ou mesmo de tratamento de transtornos, é com muita frequência que se pense logo diretamente sobre aquilo que a gente precisa tomar, como os antidepressivos, como os calmantes. Por quê? Porque essa é a primeira referência que a gente tem quando se pensa em psiquiatria. Mas não é bem assim. Para se pensar em saúde mental, existe uma série de comportamentos e outros fatores que também importam. E quem já está aqui há um tempo deve ter visto já o conteúdo que a gente fez sobre um fator extremamente importante no que diz respeito à felicidade, à sensação de qualidade de vida e longevidade saudável, que foi aquele conteúdo que a gente falou sobre a qualidade das relações. E quando falamos sobre isso, falamos de fatores extremamente importantes. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você perdeu esse conteúdo, ele vai estar aqui. Mas hoje o fator protetor cardíaco tem uma relação também com bem-estar psicológico e com aquele fator lá que nós falamos das boas relações. Naquele estudo que se falou sobre felicidade, um estudo que, se você não conhece, é um estudo iniciado em 1938 na Universidade de Harvard, do acompanhamento de gerações, de 2 a 3 gerações, se não me engano já está na terceira, mas 2 gerações no que diz respeito à felicidade e qualidade de vida. Esse estudo foi muito importante para entender uma série de fatores e uma série de significados psicológicos e também de fatores biológicos quando a gente está conversando sobre o que interessa no viver. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você sente que a sua vida é orientada para objetivos? E que esses objetivos motivam você e dão senso de direção? Essa pergunta tem a ver com ciência. E essa pergunta tem a ver com uma série de fatores corporais e biológicos. Responde para mim. Você acha, você sente, pessoalmente aí, se você não quiser escrever aqui nos comentários, tudo bem, mas você sente que a sua vida é orientada para objetivos e esses objetivos dão a você algum senso de direção? O que essa pergunta tem a ver com qualidade de vida e com fatores protetores de cérebro e coração? É que ela faz parte do que a gente chama de critérios de bem-estar psicológico. Senso de direção, quando você sente que a vida é orientada para objetivos e isso te motiva, isso é o que a gente chama de senso de propósito. Faz parte de 5 fatores importantes para a gente entender bem-estar psicológico. Que outros 4 fatores são esses? O outro fator é autonomia. Quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de viver de acordo com as próprias convicções. O terceiro fator, junto com essa primeira pergunta que eu fiz a você, é domínio ambiental. Quando você se sente capaz de gerir as situações da vida. O outro fator é crescimento pessoal. O ponto em que você sabe que seus talentos e aquilo que você é capaz está sendo utilizado e bem aproveitado. Isso tem a ver com aquilo que você faz frequentemente, muitas vezes relacionados ao trabalho. E a quinta coisa que tem a ver com bem-estar psicológico é relacionamento positivo.
que tem a ver com aquele trabalho que eu citei. E quando eu falo de relacionamentos positivos, eu tô falando de profundidade de conexão, conexões que tem significado, tá? Não é qualquer relacionamento com pessoas aleatórias. O significado e a intensidade dessas conexões interferem e interessam quando a gente está falando disso. Por que eu tô falando desses fatores de bem-estar psicológicos? E fiz essa pergunta para você. Porque senso de propósito, o primeiro fator que nós falamos, interfere em como será você quando estiver idoso ou idosa. Interfere na sua cognição e interfere inclusive em doenças cardiovasculares. Daí a importância de falarmos desse conteúdo. E eu tô falando isso baseado em meta-análise, em estudos que fazem essa avaliação das pessoas com critérios muito bem estabelecidos. E esses estudos têm mostrado que senso de propósito, essa sensação de que aquilo que eu faço me motiva e me dá direção, alteram a maneira como o seu corpo responde e como o seu corpo reage, inclusive sobre processos inflamatórios. Isso pode surpreender vocês, porque na realidade, quando a gente fala de processos inflamatórios, especialmente inflamação ligada a estresse, a gente está falando de inflamação subclínica, longevidade saudável e de saúde cerebral e de chance diminuída ou aumentada de quadros demenciais. Mas como se sente uma pessoa que tem senso de propósito? Porque isso fica muito vago quando a gente vai falando assim, senso de propósito, direção, tô pensando sobre isso. Parece uma coisa muito aleatória ou até mesmo uma conversa de um livro de autoajuda. Mas na verdade, uma pessoa com senso de propósito, ela sente que há um significado na vida presente, na vida que ela vive agora e também na história dela. Ela sente que tem significado naquilo que ela viveu antes, nos aprendizados que ela teve. Ela tem crenças que dão sentido a tudo isso e ela alinha os objetivos baseados nisso. E como se sente alguém que não tem? Ela tem poucos objetivos e metas, ela tem uma sensação de ausência de significado nas coisas que ela faz durante o dia, então é como se ela se sentisse um pouco esvaziada. Ela também não vê muito sentido nas coisas que ela viveu. E um outro ponto, ela não tem muita perspectivas e nem crenças que deem suporte a isso. E talvez falar sobre isso faça você pensar que, nossa, eu acho que eu me encaixei nesse segundo grupo. Mas aguarda um pouquinho que se você encaixou nesse segundo grupo, existem alguns motivos para isso, mas algumas perguntas que você pode se fazer. Perguntas que podem ajudar você a alinhar um pouco isso. Essa sensação de esvaziamento e ausência de motivação, claro que ela também pode ser decorrente de um quadro psiquiátrico, de um quadro depressivo, e quando é por isso, a gente precisa tratar. Não sendo por isso, existe uma série de outros fatores e de perguntas que você vai fazer. Por que senso de propósito protege cérebro e coração? A primeira coisa que a gente tem que entender hoje, um conceito chamado de alostase. Você já ouviu falar esse nome? Um conceito acadêmico ligado à manutenção da estabilidade no nosso corpo através de mudanças que o nosso corpo faz para se adaptar aos estresses da vida, para se adaptar às situações que te estressam. Então, quando você passa por uma situação de estresse, o teu corpo quer voltar ao estado anterior. O teu corpo fica fazendo o possível para recuperar você de todas as alterações que aconteceram naquela situação de estresse. E uma situação de estresse, ela altera a tua pressão arterial, ela altera a tua frequência cardíaca, ela altera o teu
nível de cortisol, cortisol na saliva, cortisol no sangue. Ela altera uma série de coisas, inclusive fatores ligados ao sistema imunológico. E um outro conceito baseado nisso que eu vou apresentar também para você hoje, para ficar todo mundo bem sabido, que é o conceito de carga alostática. A gente acabou de falar que a alostase é a tentativa do nosso corpo aí, a manutenção do equilíbrio dinâmico, né, do corpo, tentando voltar nas situações de estresse. Quando a gente chama carga alostática, você não precisa decorar esse nome. Você vai entender rapidinho quando eu te explicar o seguinte. Quando a gente tem um desgaste cumulativo no corpo, quando a gente tem muita necessidade de adaptação a situações difíceis, isso é carga alostática. Situações difíceis que podem ser na família, que podem ser as situações sociais, que podem ser por conta de alguma doença que você está vivendo, um familiar que precisa o tempo inteiro da sua assistência porque esse familiar está muito doente. Isso é pesado, né? No que diz respeito à assistência, a gente sabe da importância da ajuda, mas pode ser muito estressante esse cuidado. E aí, quando você tem essa carga, né? Quando você tem muitas situações que você precisa ficar se adaptando o tempo todo, isso gera em você uma alteração nessa capacidade de adaptar. Isso tem a ver com senso de propósito, porque senso de propósito melhora a regulação emocional e, consequentemente, a maneira como o seu corpo responde às situações de estresse. Pessoas que têm motivos e direção, né, e que se sentem muito bem com aquilo que se propõem a fazer, elas tendem a ter uma melhor regulação corporal. E essa melhor regulação corporal impacta na saúde do coração e na prevenção de quadro demencial, incluindo prevenção de outras questões cerebrais, como acidente vascular cerebral. Tem estudos sobre isso, né, que acompanharam idosos em um tempo X e que eu vou colocar isso para vocês depois aqui abaixo do vídeo, e que mostra a importância disso e a diferença no que diz respeito a esse tipo de problema cardiovascular no futuro. E, gente, as pessoas podem desvalorizar isso. As pessoas podem não ter ideia da importância disso. O primeiro motivo de proteção é porque pessoas que têm senso de propósito, elas têm um declínio mais rápido da variabilidade da frequência cardíaca na situação de estresse. O que é isso na tradução? Quando você se estressa, você já pode ter percebido, inclusive muitas pessoas sofrem com isso porque elas têm taquicardia, elas percebem essa taquicardia, especialmente pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, por exemplo, com quadros depressivos. Essa percepção do aumento da frequência cardíaca é muito sofrido, inclusive motivo pelo qual a gente faz uma intervenção por isso. O senso de propósito tem mostrado que a pessoa que tem isso, que sente isso, que eu expliquei para vocês, ela volta mais rápido e ela tem uma variabilidade menor, ou seja, a relação também entre o máximo que ela faz e a frequência baixa é menor. Essa redução de variabilidade protege o coração.